Mefibosete, um homem aleijado desde a infância, esquecido, desprezado, mas depois de uma reviravolta surpreendente em sua vida, foi recebido com muita honra em Israel, a ponto de sentar na mesa do rei. Essa história é muito conhecida, afinal, para muitas pessoas, Mefibosete se tornou símbolo de alguém que foi da pobreza à prosperidade, da humilhação à exaltação, do esquecimento à nobreza. Mas a história não termina nesse ponto. Há uma outra parte dessa história, por algum motivo as pessoas não gostam de falar, de louvar, de pregar sobre. Talvez seja porque essa parte dessa história, que é pouco lembrada de Mefibosete, ele foi traído, injustiçado e novamente perdeu todos os seus bens. Sem nenhuma dúvida, a história de Mefibosete é exemplar, mas não é o tipo de exemplo que as pessoas pensam. Quer saber mais sobre tudo isso? Então, assista esse vídeo até o final, porque a partir de agora você irá entender quem foi Mefibosete e o que de fato aconteceu com ele, de acordo com a Bíblia Sagrada. A partir de agora, você irá entender quem foi Mefibosete e o que de fato aconteceu com ele, de acordo com as Escrituras Sagradas. Mefibosete foi o filho de Jonatas e neto de Saul. Mefibosete era o filho do melhor amigo de Davi. Ele era sobrinho de um homem que também se chamava Mefibosete. Por isso, cuidado para não se confundir. Mefibosete tio era filho de Saul com sua concubina Rispa, e ao lado de seu irmão, esse mesmo Mefibosete, entre os homens descendentes de Saul, que foram entregues por Davi para serem mortos pelos gibeonitas. Naquela história tocante em que Rispa acampou ao lado de seus filhos mortos durante meses para preservá-los da desonra de tê-los seus corpos devorados por animais. Inclusive, o Mefibosete sobrinho foi poupado da morte da mesma ocasião, justamente por causa da lealdade de Davi para com Jonatas, seu pai. Os estudiosos não chegam a uma conclusão exata sobre o significado do nome Mefibosete. Na verdade, existe uma discussão acerca de como seria a grafia original do nome Mefibosete. Essa dificuldade acontece porque uma pequena diferença na palavra altera bastante o seu significado. Ele era filho de Jonatas, neto de Saul. Sua história é marcada por tragédias e frustrações. Mefibosete tinha apenas 5 anos de idade quando seu pai e seu avô morreram em batalha. Quando sua ama recebeu a notícia sobre as mortes do pai e do avô do menino, tentou fugir apressadamente com ele, mas ela acabou deixando o menino cair de seus braços, fazendo com que Mefibosete ficasse aleijado dos 2 pés. 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. Depois desse episódio, Mefibosete foi levado para Lodebar, um lugar em Gileade. Lodebar ficava a leste do rio Jordão. Muitos estudiosos consideram que provavelmente Lodebar é mesmo um lugar chamado de Debi. O profeta Amós, de forma sártica, faz um jogo de palavras ao usar a expressão "vocês que se regozijam pela conquista de Lodebar", já que esse nome significa coisa de nada, também no sentido de esquecimento. Em Lodebar, Maqui, filho de Amiel, se encarregou de cuidar de Mefibosete. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 4. Mais tarde, Mefibosete também teve um filho chamado Mica. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 12. A história de Mefibosete ganha destaque quando Davi, já estabelecido como rei de Israel, se lembrou de sua amizade com Jonatas. Então, ele perguntou se ainda havia restado alguém da casa de Saul.
por quem ele poderia mostrar lealdade e honra, por conta de sua amizade com Jonas. Ziba, servo da casa de Saul, informou ao rei Davi sobre Mefimosete. Então, imediatamente Davi mandou buscar Mefimosete em Lodebar. Davi entregou a Mefimosete, o filho de Jonatas, as propriedades de Saul, permitindo que ele sentasse diretamente à mesa do rei. Davi também ordenou que Ziba fosse seu servo. Mefimosete é traído por Ziba. No livro de 2 Samuel, capítulo 16, versículo 1 e 6, e capítulo 19, versículo 24 ao 30, temos o relato da traição de Ziba no tempo da revolta de Absalão. Naquela ocasião, Davi havia fugido de Absalão, e Ziba foi ao seu encontro levando provisões necessárias. No entanto, Ziba também aproveitou para acusar falsamente a Mefimosete. Ele disse a Davi que o neto de Saul estava cobiçando o reino. Inicialmente, Davi acreditou na mentira de Ziba e deu a ele tudo o que pertencia a Mefimosete. Quando Davi retornou, depois da morte de Absalão, Mefimosete tratou de ir ao encontro dele para se defender e provar sua inocência. Ao chegar à presença de Davi, Mefimosete foi questionado por ele acerca do ocorrido. Então, ele aproveitou para relatar a traição de Ziba. Mefimosete contou que havia pedido que Ziba selasse um jumento para que ele pudesse viajar ao encontro de Davi. Porém, Ziba o deixou para trás e arquitetou um plano para acusá-lo de traição. E assim, ele provou sua inocência, se lamentando muito conforme as tradições da época. Isso significava que ele ficou sem lavar os pés, não lavou suas roupas e nem aparou sua barba. Essa foi uma atitude bem clara da fidelidade ao rei Davi, mostrando que em nenhum momento ele capituava com o plano de Absalão. Davi acreditou, porém, ainda assim propôs que os bens herdados por Mefimosete fossem divididos entre Ziba e ele. Surpreendentemente, Mefimosete abriu mão de toda aquela herança. Ele deixou que Ziba ficasse com todos os bens e mostrou que sua preocupação estava concentrada apenas no bem-estar de Davi. 2 Samuel, capítulo 19 ao 30. Vamos ver o diálogo entre Mefimosete e Davi e perceba o caráter que ele tinha. 2 Samuel, capítulo 19, versículo 26 ao 28. Ele respondeu: Ó rei meu, senhor, eu, teu servo, sendo aleijado, mandei selar o meu jumento para montá-lo e acompanhar o rei. Mas o meu servo me enganou. Ele falou mal de mim ao rei, meu senhor. Tu és como um anjo de Deus. Fazer o que achares melhor. Todos os descendentes do meu avô nada mereciam do meu senhor e rei, senão a morte. Entretanto, desde a teu servo um lugar entre os que comem à tua mesa. Que direito tenho eu, pois de ti pedi qualquer outro favor? Como já foi dito aqui, apesar da história de Mefimosete ser muito utilizada em pregações e canções, poucas vezes essa história é contada corretamente. Normalmente, a parte da história descrita entre os capítulos 16 e 19 jamais é lembrado pelos pregadores e compositores. Infelizmente, as pessoas nos dias de hoje só lembram da história de Mefimosete apenas nas pregações sobre prosperidade. É fácil pregar sobre o homem aleijado que foi tirado de um lugar de esquecimento para receber uma herança real. É muito fácil e muito mais atrativo pregar e louvar sobre a vida de Mefimosete apenas prosperidade. Difícil parece ser pregar sobre o mesmo homem aleijado que, tendo sido traído por seu servo, mesmo sendo inocente,
se viu obrigado a dividir sua herança com o servo traidor. Mais difícil ainda é pregar sobre sua atitude abnegada. Ele abriu mão de todos os seus bens materiais e não se importou que seu inimigo ficasse com tudo o que era seu. A história de Mefibosete na Bíblia é rica em lições espirituais sobre como Deus age com graça e misericórdia para com seus esquecidos e injustiçados. Não se sabe muito sobre Mefibosete, tampouco seria responsável relatar algo a mais do que já se foi dito. Mas os desfechos da vida dele, que conhecemos através da Bíblia, são suficientes para demonstrar muito do seu caráter, que é digno muito crédito e inspiração. Bem como que a vida não foi fácil para ele em vários aspectos, mas ele se guardou e não negociou seus valores no que diz a respeito a uma amizade desinteressada, muito possivelmente aprendida essa lição com seu pai. O dinheiro e as posses não podem ser melhor dos seus valores internos, apesar das restituições que ele justamente experimentou. Como podemos aprender com Mefibosete? Mefibosete sofreu muito com as consequências das ações de outras pessoas, mas isso não destruiu seu caráter. A história de Mefibosete nos ensina sobre gratidão, que apesar de todas as coisas ruins que lhe aconteceram, Mefibosete sempre foi grato pelas bênçãos recebidas. Humildade. Mefibosete não se achava superior nem procurou se exaltar acima de outras pessoas, tentando ser rei. Contentamento. A alegria de Mefibosete não dependia da quantidade de seus bens. E Mefibosete passou a viver com honra no reinado de Davi, por amor do seu pai Jonatas.